Bom, então, boa tarde para todos vocês, né? E obrigado pelo convite, né? Nakashima Sensei, por mais esse encontro mensal aqui do Templo de Ribeirão Preto, que já faz alguns anos que eu estou participando. E, tradicionalmente, a gente cantaria o Xoxingue. Eu tenho mudado um pouco o verbo disso, ao invés de recitar o Xoxingue, a gente canta o Xoxingue, né? Mas visto essas adaptações, vamos então só primeiro recitar, no caso, recitar o Tríplice Refúgio, e depois eu queria fazer uma apresentação, uma reflexão com vocês. O intuito desse encontro não é ser uma aula, mas é compartilhar um tema que me foi pedido para a gente refletir juntos, a gente estudar juntos. É uma troca, né? Não é uma aula, não é uma coisa eu para vocês, é uma coisa, né? Eu vou lançar o tema e a gente vai depois conversar junto, tá bom? Então, com os microfones mutados, né, só para não dar retorno, então a gente vai para o Tríplice Refúgio. Buddha Saranam Gacchami Dhamma Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami. Difícil é obter o nascimento na condição humana, e agora nela estou vivendo. Raro é termos a oportunidade de ouvir o Dharma do Buda, e agora a mim é dado conhecê-lo. Se não alcançar nesta mesma vida a total libertação, em que outra vida poderia alcançá-la? Portanto, juntamente com todos os seres viventes, busco reverentemente tomar refúgio no tríplice tesouro do budismo. Eu tomo refúgio no Buda, o iluminado, que eu possa juntamente a todos os seres viventes realizar o grande caminho e manifestar a mente incomparável. Eu tomo refúgio no Dharma, a doutrina que conduz à iluminação, que eu possa juntamente com todos os seres viventes mergulhar nas profundezas do ensinamento e obter a sabedoria vasta como o oceano. Eu tomo refúgio no Sangha, a comunidade, que eu possa juntamente a todos os seres viventes viver em harmonia com o espírito de fraternidade, livre da escravidão do egoísmo. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado mesmo em centenas de milhares de ciclos universais. A mim agora é facultado vê-lo, ouvi-lo e guardá-lo. Possa eu verdadeiramente ser alcançado pelo poder das palavras do Tathagata. Amada Sudamata. Bom, então deixa eu mudar então aqui. Eu vou pegar só o cabo que a bateria do laptop também se vê. Bom, como de sempre, foi pedido e espontaneamente me veio esse pensamento, essa reflexão sobre a espontaneidade do caminho da Terra Pura, né? Por que falar de espontaneidade? Essa coisa suave, espontânea, diferentemente que a gente encontra de outros formatos de budismos, né? Budismos com S, né? Como o professor Ricardo Mário, saudoso, falava. Então, o que faz o caminho da Terra Pura ser diferente, né? De outras escolas budistas? Então, sempre é importante lembrar que a gente deve, quando estuda o budismo, é importante também estudar o contexto da onde ele se desenvolve, quando ele se desenvolve e por quem ele se desenvolve. Se a gente conseguir costurar essas informações, a gente começa a entender melhor um pouquinho o que aquela escola budista está expressando, né? Então, o intuito é falar sobre um pouquinho da espontaneidade. Claro, sem embasamentos eruditos, sem profundidades, é uma coisa bem leve, né? Considero que eu também estou passivo de erros ou de omissões, mas eu vou procurar expressar aquilo que eu compreendo melhor, né? E vocês contribuem também comigo. Então, eu encontrei dois momentos em que a gente se depara com espontaneidade, um aqui no capítulo 16 do Tanisho, né? Onde é atribuído a Shinran uma das suas falas, né? Quando a fé se estabelece com firmeza, a iniciativa do ir nascer passa inteiramente para o coração de Amida, não dependendo mais do crente, do devoto, né, no caso. Ainda que tenhamos um coração mau e impuro,
se confiarmos inteiramente no poder do voto, ele espontaneamente adquirirá mansidão e paciência. Em qualquer circunstância, no que se referir ao ir nascer, o crente deverá evitar pensamentos de confiança em sua própria inteligência e refletir constantemente quão profunda é a graça por ele recebida de Amida. Assim, praticará ele o verdadeiro Nembutsu, o Nembutsu que brota natural e espontaneamente. É um Nembutsu natural e espontâneo, porque não depende da vontade do praticante. Por isso, ele é chamado do Nembutsu do outro poder. Há pessoas que tomam ares de sábio como se tivessem alguma realização especial, mas seu entendimento é superficial e vão. E também no Shoshinge a gente encontra essa passagem, disse que quando a fé inquebrantável no voto original do Buda Amida for despertada, no mesmo instante ingressaremos espontaneamente no estado firmemente estabelecido, e que apenas recitando sempre o nome do Tathagata devemos retribuir o benefício do grande e misericordioso voto. Bom, então assim, né, Shinran, ele, né, a escola Terra Pura, a verdadeira escola da Terra Pura, que é o ápice, né, do pensamento Terra Pura, que se desponta no Japão lá no século XIII, nas regiões de Kyoto, né. Então, Shinran, ele decanta o pensamento Terra Pura a partir de vários outros mestres, né, dos famosos 7 mestres, 7 patriarcas, né, Nagarjuna e Vasubandhu, que são 2 indianos, Taosho e Chantal e Tanluan, que são 3 chineses, e Genshin e Honen, este último que foi o seu mentor, né, o seu mestre de formação, porque ele, depois de quase 20 anos no Monte Hiei, ele passa a descobrir, né, o ensinamento da Terra Pura e toma refúgio nesse ensinamento e deixa, então, de ser um monge excepcionalmente do Tendai, da escola Tendai, a qual era o epicentro do budismo japonês na época, né? Algumas considerações que eu queria fazer, eu deixei pontuado aqui, então, o nascimento na Terra Pura de Amida, ele é uma realização de ordem superior. Nós precisamos ter isso em mente, porque não se trata de uma terra nossa, né, algo que nós construímos, como hoje me perguntaram num bate-papo, será, então, eu estou construindo a minha terra pura como um Buda, né? Na verdade, a terra pura de Amida é uma terra de retribuição, um dos 3 corpos, depois eu vou mostrar assim bem rapidamente, sem adentrar em profundidade. Mas ela é uma terra de retribuição, né? Isso é importante a gente ter em mente, né? É uma terra onde os seres ordinários que não dominam métodos, né? Eles têm a oportunidade de se levar ao despertar, ao ir nascer no momento da morte, no caso, né? Então, nesse sentido, o nome do Buda Amida, ele tem duas qualidades, né? A qualidade da prática, como sendo fácil, e a qualidade da excelência, como a virtude dos méritos, né? Então, é uma prática fácil e excelente, ao contrário das práticas difíceis, né? Do caminho dos sábios, por exemplo. Então, é importante a gente notar tudo isso, né? Importante também notar que todos os Budas, eles partem da mesma realização, né? Eles são originados do conceito dos 3 corpos, né? Do corpo de Dharma, do corpo de retribuição e de um corpo de transformação. Então, esses aspectos do despertar, né, que tem no formato de um corpo de Dharma, a essência do despertar de todos os Budas, né? O corpo de retribuição, ou seja, a retribuição como o ideal da prática do Bodhisattva, que é baseado e calcado na sua compaixão, em poder beneficiar os outros seres. O próprio nome já diz, né, uma terra de retribuição. Então, eles não conhecem mais uma diferença entre os planos entre o Nirvana e o Samsara, né? Os dois, eles se mesclam, eles estão juntos ali, e os Bodhisattvas e Budas, eles atuam livremente em benefício dos seres, né? Então essa terra pura, advinda de um corpo de retribuição, ela funcionaria, né, como diz o
o reverendo Jerome, de lá da França, de lá da Suíça, aliás, como uma interface, né, dentro de uma fala de internet, uma interface entre a realidade absoluta e a realidade relativa, né? É sempre bom a gente também ter esse ponto na cabeça, né? Então, como a gente vê numa das falas de Shinran, que o corpo de Dharma não tem cor, não tem forma, e, consequentemente, ele pode ser concebido mentalmente, não pode ser concebido mentalmente, né? Tampouco expressado verdadeiramente. Mas essa natureza única e autêntica, né? Ela se manifesta numa forma que se revelou sob a nossa nobre aparência chamada corpo de lei dos meios expedientes, né? Certamente os termos de tradução eles vão se modificar, tá? Então, nesse sentido, esse corpo de transformação, essa terra pura, né, que é proporcionada de retribuição, essa completude para o benefício dos seres viventes, né? Então, por meio desse perfeito domínio dos Budas se manifesta, então, através de diferentes corpos, né, para guiar os seres à libertação. Ou seja, campos búdicos, né, terras búdicas, terras puras, né, puras porque elas foram purificadas, né. Então, o corpo de transformação, no caso Nirmanakaya, né, a gente tem aí o próprio Buda Shakyamuni, que é, por algumas leituras, considerado como um corpo de transformação do Buda Amida, né. Eu sei que às vezes fica até soa estranho, né, poxa, mas Buda Shakyamuni é uma manifestação do Buda Amida, né? Talvez algumas escolas não vão interpretar desta forma, por não serem de teor amidista, né? Mas se a gente considerar o Buda Amida como uma ação, uma personificação da ipseidade, da realidade absoluta, né? Da realidade última, né? Então, a gente entende que é fonte de todos os Budas. Então, o Buda Shakyamuni é um corpo de transformação, um Nirmanakaya, né? Ele se manifesta fisicamente na nossa existência, né? Como foi há 2.600 anos atrás, né? Então, deixa eu mudar aqui o slide primeiro. Então, essa terra pura de Amida, né, que é uma terra de retribuição, ela é resultante dos votos do Bodhisattva que se torna Buda Amida, né? Ele se chama, então, Hoso Bosatsu, né? O Bodhisattva do repositório de Dharma. Ho como Dharma e Zo como repositório, né? Repositório, então, porque ele aglomera, ele condensa, né? Ele mantém, ele retém ali todo o Dharma guardado em benefício aos seres viventes, né? Desculpem pela minha voz, gente, só um pouquinho de paciência. Então, a Amida como essa personificação, né, da realidade última, né, segundo é considerado uma natureza autêntica desse corpo de Dharma, né? Então, essa personificação modal, né, que acaba se confundindo com o próprio absoluto, né, com a própria realidade última, né? Bom, então, Jodo Shinshu se caracteriza, portanto, né, por um abandono completo do poder pessoal do praticante em função do outro poder e dos votos do Buda Amida, né? A gente pensar que essa trajetória da narrativa do Buda Amida, né, às vezes fica um pouco confuso da gente entender o que vem a ser tudo isso. Mas pensem que é como você dar forma a algo que não tem forma. Não é só dar forma, mas é dar uma história a respeito disso. Entender que no passado, mito e realidade não eram diferentes entre uma coisa e outra. Nos últimos 200 anos, onde as religiões começam a ser estudadas como ciências, a gente começa a separar o que é mito de realidade. Mas no passado, mito significava algo que era misterioso, algo que não pode ser expressado, que não tem forma, e que precisa tomar uma narrativa, né? A gente pode pensar nos deuses gregos, os mitos gregos, por exemplo, né? Então, mas o Buda Amida, ele existe? Ele existe nos nossos corações. Mas onde que ele está? Ele está numa terra distante, na região oeste.
não lembro mais quantos milhares de milhões de cotis de kalpas daqui. Mas não importa isso, não importa se ele está distante ou não, ele está aqui agora, presente, se manifestando, né? Então, essa terra pura, a qual ele constrói em benefício dos seres humanos, né? Dos seres humanos não, dos seres viventes, na verdade, a gente considera humano porque é a nossa realidade, né? A nossa experiência como seres viventes, né? Então, esse despertar que nos chama, né? Justamente porque nós vivemos dentro de uma esfera limitada, baseado nos nossos condicionamentos kármicos, aquilo que nos dá sentido na vida, nós não conseguimos romper com isso, mas existe um infinito que vem até o infinito. Não é o finito que vai até o infinito. Seria até desconecto o finito partir ao infinito, pela sua própria limitação, pela sua própria incompletude, a sua própria delimitação de querer se livrar desse estado de sofrimento. Se assim fosse, o samsara não existia. Né? O samsara tem aí os 6 ciclos, os 6 reinos da existência, em que os seres ficam, né, rodando, nascendo e renascendo por ali. Se cada um tivesse essa autoridade de poder sair do ciclo do samsara, a questão dos Budas não existiria. Né? Mas justamente por não ser possível, é que esse infinito, esse sagrado, essa ipseidade, essa realidade última, ela se manifesta dentro de um formato de um Buda, né? Que nós chamamos de outro poder. Outro poder, porque não é o meu poder, é o poder do outro. O outro é o quê? É o Buda, e o Buda é o Dharma. Né? Se a gente começar a trocar os nomes, a gente vai ver que as peças, elas se encaixam e começam a se alinhar com outras escolas. Porque, na verdade, o pensamento Terra Pura, a escola, o pensamento da escola Terra Pura, é budismo. Não é uma criação, não é uma coisa inventada, né? Ele vem do próprio Buda Shakyamuni, né? Então, é nesse sentido. Então, porém, essa Terra Pura não teria sentido, né, do Buda Amida se não houvesse a questão das transferências de méritos. Ou seja, se é uma terra em benefício aos seres viventes, por que eu vou criar uma terra pura e guardar para mim? Né? O que faz destacar a narrativa do Buda Amida, essa diferença de disponibilizar a sua terra para quem desejar, quem quiser ir nascer na terra dele, para que ali, dentro das condições ideais, possa desenvolver o seu caminho de Bodhisattva. Né? Chiran considera que o ir nascer na terra pura de Amida é como a 8ª das 10 moradas, né? Para quem conhece um pouco as 10 moradas do Bodhisattva, as 10 etapas, os 10 caminhos, vai ser a 8ª, ou seja, ela é irreversível. É uma vez que ali nasce, nós temos o salto para o Nirvana 100% garantido ali, né? Então, porém, essa dinâmica, essa engrenagem toda, ela funciona por meio de uma transferência de méritos. E o Chiran descobre através da obra de Tan Luang, que a transferência de mérito, na verdade, é um ponto capital para o grande veículo, na qual se encontra o ideal de bondade e compaixão dos Budas e Bodhisattvas. Então, dessa maneira, né, a exegese budista tradicional, né, o pensamento erudito, eles dizem que os votos se salientam na questão da volição. Né? Os votos que são realizados por um Buda, né, por um Bodhisattva, para construir essa terra pura, ele se tornar um Buda, é através dessa volição. Né? E isso preside, né, a questão dos karmas. Então, o que vale não é valer a ação, né, mas a intenção, ou seja, a volição, o desejo, e aí a gente vai para o termo Hongan, voto original, ou seja, um desejo original é a própria ação, né? Então é por meio de toda essa engrenagem, né? Se a gente não pegar todas essas componentes, a gente não consegue entender por que o caminho da Terra Pura é um caminho de espontaneidade, né? É algo que me é espontâneo, que me é florescido espontaneamente, né? Então, a intenção do Buda Amida, né, através dos seus votos para fazer libertar os seres
sofredores, os seres viventes, né, no caso somos nós, ela é proporcionada por algo que já foi realizado dentro de um passado imemorial. Ou seja, numa leitura interreligiosa, a gente pode chamar isso de sagrado, né? É que sagrado a gente tem uma tendência a puxar um pouquinho para a ideia de Deus, e quando começa a misturar com isso, dá muita confusão, né? Porque não compete uma coisa com a outra. Bom, tudo isso acaba sendo desenvolvido, ele acaba sendo desmembrado, né? Propagado por meio da fé. A gente vai ver várias vezes a gente falar de Shinjin, né? A verdadeira fé é necessariamente acompanhada do nome, o nome não é necessariamente acompanhado da fé do poder do voto, né? A verdadeira fé é acompanhada do nome, né? O nome não necessariamente. Eu posso ter nome, mas não ter a fé. Mas tendo a fé, eu tenho o nome do Buda em mente. Ou seja, isso me vem espontaneamente. A fé, a confiança, que é um novo olhar, um novo paradigma, né? Uma nova forma de você visualizar a realidade, ela é doada, ela é fornecida, ela é disponibilizada para aqueles que encontram com este caminho. Veja, eu sempre tenho o hábito de dizer que, assim, as escolas budistas e mestres budistas não estão competindo uns com os outros. Isso precisa ficar muito claro. Não quer dizer que a escola Jodoshin, o pensamento Terra Pura, é melhor do que Nichiren, do que Theravada, do que seja lá o que for, né? É apenas uma forma, um caminho alternativo para as possibilidades inviáveis que se tornaram, e como eu disse no início, se a gente não contextualizar como surgiram as escolas e os pensamentos dos mestres, quando ali na época de Ronin, de Shinran, eles se deparam com a questão da era de Mapo, da era do Dharma decadente, onde não se é mais possível se realizar como Buda plenamente, né? Nós estamos distantes de um Buda físico, que é o Buda Shakyamuni. O ensinamento ele vai se degradando, não porque o ensinamento é falho, mas porque as 5 corrupções, né, as 5 eras das corrupções, elas vão corrompendo a maneira com que se interpreta o próprio ensinamento. Não à toa, Shinran e Ronin, né, vamos pegar os dois, eles relatam, né, a corrupção dentro do próprio Monte Hiei, ali aquele mosteiro, aquele epicentro do budismo japonês, mas que se ostentava por meio de trocas entre o poder clerical e o poder aristocrático. Então aquilo ali se tornou uma verdadeira igreja católica da Idade Média, onde o povo pobre dava contribuição para a igreja rica construía suas catedrais e os monarcas junto com o poder da igreja, né? Então o budismo passa um pouquinho também nisso, né? É bom a gente lembrar também da prática difícil, da prática fácil, que fala Nagarjuna. A prática difícil é como andar sobre um caminho de pedregulhos, você não consegue andar direito, né? E a prática fácil como você navegar por um barco. Entre o fácil e o difícil, honestamente, o que a gente vai preferir? O fácil, né? Nós já estamos no samsara, que é uma condição complexa, né? Então, ainda pensar no caminho dos sábios e da terra pura, né? O caminho dos sábios é aquele caminho complexo de erudição, construir estupas, construir imagens, fazer doações para os templos budistas, né? Então, isso é muito complexo, isso é algo de exclusividade. O caminho da terra pura, ele é possível para todas as pessoas, em todas as condições. Isso vai acabar causando um certo furor na época desses dois mestres, né, Ronin e Shinran. Eles acabam sendo perseguidos e exilados porque eles proporcionam essa possibilidade para todas as pessoas praticarem o budismo sem depender de uma intervenção clerical, né? Bom, mas falando dessa fé, né, a fé, o crer em Amida, né, não consiste em crer em Amida, né? Ele é uma dupla tomada de consciência. Tá? Isso é importante a gente também frisar a questão do Shinjin. Tá? Então, se por um lado ela é uma via acessível por um Buda perfeitamente realizado,
na medida em que se entrega a eficácia desses votos. Ou seja, os votos, eles me são proporcionados. Eu ter essa confiança, eu ter essa fé, e não é uma fé cega, é uma fé do compreender corretamente. O primeiro dos 8 caminhos, né? A compreensão correta. Quando eu passo a compreender correto, eu confio corretamente. É semelhante a ir ao médico. Essa semana eu fui bastante em médico, então eu confio na minha otorrino que me prescreveu os remédios e o tratamento adequado para o que eu tenho. Então eu confio nessa médica, eu me entreguei a ela, eu estou tomando medicamento que eu não tenho a mínima ideia do que é feito, mas eu vejo o resultado, né? Eu estou melhor. Ou seja, é se concentrar na confiança do poder de quem? Da médica. Então é se concentrar na confiança do outro poder, que a gente chama de tarik, né? Então, essa confiança, essa entrega, ela não é cega, ela é compreendida, ela é uma profunda tomada de consciência, uma transformação que ocorre dentro da nossa mente, né? Isso é importante. Isso vai na contramão do Dirik, né? Do poder próprio, ou seja, eu com as minhas capacidades, será que eu, pela minha própria competência, teria condições de curar ou diagnosticar essa laringite, né, que eu tive essa semana, que me deixou acamado? Eu não tenho condições disso, porque não é minha especialidade. Então eu dependo de alguém que foi estudar, se tornou médico, para poder me ajudar. Então o Buda Mida é como essa médica que me ajudou, né? Então Shinran, ele percebe, né, que a verdadeira causa de poder ir nascer na terra pura do Buda Mida, do que lhe resta é a confiança no poder que é proporcionado por este Buda, né? Mas essa fé, ela não é produzida pelos nossos esforços. É o que Shinran vai chamar de boa fé, que é uma absoluta sinceridade que é investida por Amida, que é cumprida através dos seus votos, né? Então, toda essa suavidade, toda essa espontaneidade, ela é permeada de todos essas dinâmicas paralelas, né, que rodeiam esse caminho chamado caminho da Terra Pura. Então, a verdadeira intenção, né, a gente vê aí no capítulo 3 do Tanisho, a verdadeira intenção de Amida ao enunciar o seu voto, compadecido de nós, seres carregados de paixões mundanas, incapazes de se libertar dos nascimentos e mortes, através de quaisquer práticas, está errado. É oferecer a realização búdica aos maus. Os maus não é aquele que faz mal, que sai batendo, sai xingando, não é isso. Mas o mal é aquele que é o limitado, o ignorante, o tolo, como Shinran vai se auto-intitular depois, o tolo tonsurado, né? Existe um livro muito forte, muito importante, né, para nós, chamado Quem é o Mal, de Shuichi Maeda. É um livro que precisa ser bem estudado e orientado, porque senão a gente acaba interpretando erradamente. Mas esse mal que confia no outro poder, seguindo ali no Tanisho, é o legítimo merecedor do ir nascer na Terra Pura. Por isso que o venerável mestre, né, disse que se os bons conseguem ir nascer, com muito maior razão, os maus o conseguirão. Ou seja, não o sagrado, o absoluto, a ipseidade, a realidade última, ela não faz acepção de pessoas. Não é a moralidade, não é o acúmulo de méritos da pessoa que vai proporcionar esse ir nascer na Terra Pura e dali este ser, né, que não é mais uma identidade, poder trilhar o caminho do Bodhisattva rumo à realização de um Buda glorioso, de um Buda plenamente realizado para ele se tornar. Isso é proporcionado através do Buda Mida. De novo, é sempre importante, quando a gente lê Buda Mida, não ter a tendência de cair numa ideia teísta, mas estamos dando um nome e uma forma e uma narrativa ao sagrado, aquilo que não tem forma, né? É importante a gente sempre frisar isso, por mais que seja um tanto repetitivo. Então, para Shinran, foi uma verdadeira revolução, né? Aliás, quando ele se depara com
o ensinamento do mestre Ronen, né? E claro, nesses 40 minutos é impossível, seria até injusto a gente querer resumir todo um pensamento budista aqui na nossa live, né? Então é preciso estudar. Então eu convido a vocês depois desmembrarem essas nossas falas aqui em outros pontos. Então, a recitação, né, do nome do Buda, através do Namamida Butsu, não visaria mais uma acumulação de méritos pessoais por parte do praticante, e constitui uma não prática, em japonês como Fugyo. Quando eu falei no início que é importante a gente contextualizar tempo, espaço e pessoas dentro do budismo, é para entender que durante um bom tempo, e até em determinadas escolas atualmente, recitar o nome do Buda Amida é uma prática de acúmulo de méritos. Mas, para o pensamento de Shinran, isso acaba vindo por terra abaixo. Ele não é mais uma acumulação de méritos, ele é uma transferência de méritos. Né? O Nembutsu, o Namamida Butsu, ele se torna uma expressão de gratidão e de entrega, ou até, como foi falado uma vez pelo professor Ricardo, uma redenção. É uma entrega. Eu me rendo, não há nada mais que me resta fazer a não ser viver dentro das minhas condições da própria existência do samsara. E, claro, não por isso continuar a ser a mesma pessoa. Eu morro naquela existência e eu renasço numa outra forma de pensar. É uma dupla transformação. Ao mesmo tempo que eu tenho a minha existência, esta vida que se manifesta aqui, em que ela nasce na terra pura do Buda Amida, ou seja, é como uma gota d'água que cai dentro de um lago, que retorna para aquele lago, mas, enquanto aqui agora, eu tenho uma transformação de olhar, a abertura dos olhos da mente, né? É uma frase comum no budismo. Então, essa nova perspectiva, ela se mostra como uma passagem de morte e vida. Ou seja, o renascer na terra pura, o ir nascer na terra pura, na verdade, ele acontece aqui e agora. Ele já começa aqui e agora. Através do quê? Da fé. Através da confiança. Através do Shinjin. E que é um prelúdio à Bodhisattva. A mente que busca o caminho do despertar, né? Então, é um termo muito comum também no budismo. Nós não somos carregados de Bodhisattva de início, como seres viventes. Mas, através dessa fé, nós podemos acessar essa Bodhisattva para, assim, trilharmos esse caminho do pleno despertar. Né? Então, a espontaneidade, a gente vê no termo Jinen, que define, né, as coisas como elas são, a ipseidade, que é a realidade absoluta e indescritível. Né? Então, esse voto original de Amida, ele se manifesta na sua natural espontaneidade, sem interferência dos artifícios do ego. Eu acho interessante essa frase, porque pouco importa como você é, o real, o absoluto, ele se manifesta espontaneamente rumo àquele que assim deseja sair desse estado de tormento. Se a gente não voltar ao ensinamento básico de Shakyamuni, da primeira e segunda nobre verdade, né, que a vida é dolorosa, né, esta existência é dolorosa, é tormentosa, é instável, e por conta disso é devido aos apegos, aos desejos, ou seja, esse ciclo do samsara. Na primeira e segunda nobre verdade, a gente já tira o porquê desse voto original de Amida ter sido disponibilizado aos seres viventes do samsara. De novo, é o infinito que vem ao finito, não é o finito que vai ao infinito, pela sua própria limitação de capacidade. Jinen Hoji, também a infinita força vital do universo, essa frase a gente encontra num dos textos de apresentação da Escola Terra Pura, no nosso site, né? Então, a infinita força vital do universo e a luz da verdade que ilumina toda a existência. Novamente, se a gente fizer num diálogo interreligioso, se a gente tirar todos os dogmas e roupagens personificadas de cada religião, a gente encontra essa força vital em boa parte das leituras religiosas que entendem esse grande mistério da vida que se manifesta em cada existência, em cada manifestação. Né? Eu procuro entender que as religiões elas estão apenas especulando esse grande mistério da vida.
Todas elas são legítimas e absolutas, mas elas trazem leituras diferentes sobre o mesmo princípio, né? Então, Din en Hod também é visto como uma operação do outro poder, né? Então, essa espontaneidade, e que é importante ver que na ótica de Shinran, o Nembutsu não é um passaporte da salvação. Ele é um cântico de gratidão que brota espontaneamente do coração transmutado pela recepção da fé no instante em que nós mesmos opera o voto original do Buda Amida. Isso está no comentário do professor Ricardo Mário, no Notas do Shoshinge. Então, Shinran declara, né, que o Buda Supremo não tem forma e o Buda Amida em última análise, então é o meio de expressar aquilo que é. E eu acabei antecipando já a fala do Shinjin, né, da fé, da confiança, e confiança semelhante a Andin, ou seja, segurança. Eu estou tranquilo, eu estou seguro, estou no samsara, nesse mar turbulento de problemas, de tormentos, de incertitudes, mas dentro da minha perspectiva supramundana, transcendental, metafísica, digamos assim, eu estou tranquilo. Eu não sei se o reverendo Wagner está aqui na sala ou não, mas uma vez ele me disse, no campanário lá do sino dele, né, que ele falou assim, olha, eu fico feliz, eu fico alegre e triste, mas eu sou feliz. Esse feliz está relacionado com a segurança, com a confiança. Mas ele fica alegre e triste. Somos humanos. Eu continuo vivendo nessa dicotomia. Mas se eu tirar esse binômio instável, eu não tenho com que me preocupar, né? Então, um outro termo que eu encontrei, né, semelhante para a questão da fé, seria, no sânscrito, seria srada, semelhante ao credere em latim, ou seja, depositar a verdade, confiar na verdade de. Então, o budismo terra pura, ele é uma religião gnóstica, ele é uma salvação pela sabedoria, e não por deuses ou por um deus. Isso faz uma grande diferença. Eu não estou sendo salvo pelo Buda Amida, como um deus. O Buda Amida é a própria verdade, é o absoluto. E é nele que eu me insiro, assim como uma gota d'água cai dentro do lago, né? Então, o Nembutsu nos chama a seguir em direção ao voto original e viver a aspiração perfeita da sabedoria e compaixão. Eu acho lindo isso. Viver na aspiração à perfeita sabedoria e compaixão. Esse é um ponto importante, porque apesar de eu não ter que desenvolver práticas austeras, de acúmulo de méritos, ou 6 paramitas, eu tenho que ter certas moralidades, ou que me demanda determinados comportamentos, ele me aspira a uma perfeita sabedoria e compaixão. Então, paulatinamente, eu começo a ter aversão à injustiça, à soberba, à arrogância, à disparidade, à discórdia. E eu, paulatinamente, eu começo a transformar o meu próprio ser, aqui e agora, né? Então, existe um exercício de responsabilidade que vem inconscientemente na gente, né? Então, prosseguindo ali, quando nós seguimos nessa direção, nossas situações kármicas individuais se tornam oportunidades de viver essa aspiração e realizar a compaixão de Buda no mundo, né? Então, as situações kármicas individuais, cada um tem o seu histórico kármico, né, de várias vidas que veio vivendo e que hoje se manifesta nessa vida aqui e agora, né? Mas elas se tornam oportunidades para nós relermos com o olhar do Buda, né? Nós não somos Budas, mas nós somos Budas em potencial, mas nós não somos Budas realizados. Isso é uma grande diferença, que quem vem de outras escolas até se choca um pouco, porque traz a ideia de que nós somos Budas, mas Shinran fala assim, não que ele tenha falado, mas eu atribuindo a ele, falei assim, não, olha, cara, eu não tenho nada de Buda, não. Eu, nesse ser do jeito que eu sou, de jeito nenhum. Então, assim, talvez os outros sejam, mas eu não sou, não. Então, é interessante porque quando o Shinran ele começa a delinear o seu pensamento, ele não está construindo alguma coisa em contraposição às outras escolas. Ele desenvolve o seu pensamento, e que vai vir a ser o seu ensinamento, por meio da sua própria experiência. Ele não está dizendo que os outros estão errados e que ele está certo. Ele está falando, olha, para mim isso daqui não está servindo.
para mim, eu me encaixo desse jeito. E é dessa forma que eu vou seguir. No caso, quando ele encontra o ensinamento da Terra Pura através do mestre Rony, né? Então, é interessante ver dessa forma, porque não é que nós não seremos Budas, né? Todos retornam para essa grande vida da qual todos nós proviemos, mas nós não somos Budas realizados aqui agora. Isso não é possível, né? Então, eu queria deixar esse pensamento, né, essa reflexão, essa fala no dia de hoje, para a gente pensar essa espontaneidade do caminho Terra Pura que se manifesta, né, aqui e agora. Deixa eu parar aqui. Eu acho que parou. E assim, só para a gente dar uma pincelada e entender como essa força vital, essa grande vida que se manifesta aqui e agora, em que, numa leitura interreligiosa, eu sempre gosto de fazer esses paralelos, porque isso mostra que o que nós estamos falando, ele não difere do que outras religiões procuram explicar através das suas leituras, né? Então, essa grande vida imensurável que se manifesta, a qual nós damos um nome chamado Buda Amida, que é fonte de todos os Budas, e todas as terras puras de todos os Budas que se realizam ao longo dos tempos, né, ao longo das eras. É importante também a gente pensar no tempo cronológico, né? Não, hoje, dia 23 de outubro, então quando que eu vou me realizar como Buda? Será que vai ser semana que vem? Não existe essa questão de tempo, né? Esse despertar da fé, esse despertar do Shinjin, esse recebimento do Shinjin, uma vez que nós tocamos, isso é uma experiência, aí a gente vai entrar para um outro ponto que é o lado místico do budismo Shin, e às vezes fala, nossa, então o budismo Shin, ele é místico? Existe um lado esotérico, existe um lado místico nisso tudo. Místico no sentido de ser misterioso, de ser fora da realidade a que nós percebemos, né? Não é uma coisa mágica, não é algo espiritual, mas é algo suprabundano. Então existe um quê de esoterismo, de misticismo nisso, né? Quando nós somos tocados por dentro dessa experiência e que é intransferível e é indescritível, cada um vai ter o seu tempo e vai ter a sua forma. Quando que eu recebi Shinjin? Não sei. Quando que eu vou receber? Também não sei. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser no momento que você tiver desenganado no médico e falar, olha, você tem mais 15 dias e você de repente é tocado por esse voto porque você desperta para essa realidade absoluta e fala assim, então está tudo bem, o Buda me acolhe, o Buda me recebe dentro do seu voto. Namamida Butsu, Namamida Butsu, Namamida Butsu. Pronto, esse momento é o derradeiro. É o momento da não retrogressão que Shiran fala dentro do Shoshingen, né? Bom, eu joguei um monte de informações para vocês, eu espero que tenha sido um pouco fluido, eu não sei se ficou confuso, eu não sei se eu piorei a vida de vocês, eu espero que não, mas eu tentei construir uma linha de pensamento para a gente entender essa questão de como o caminho da Terra Pura ele é espontâneo, não só no seu formato, mas na sua experiência de vida, né? E eu gostaria de escutar vocês e fazermos um bate-papo, né, mesmo que não esteja diretamente relacionado a esse tema que eu trouxe hoje, mas sintam-se à vontade em se expressar. É um lugar de acolhimento, né, um lugar de fala, não é, como eu falei no início, né, antes de começar, não é aula, não é nada, né? Então, o pessoal que vai sair para a aula do Hernan tem aí uns minutinhos. Vamos lá, alguém desconhecido levantou a mão. Esse é Yamamoto-san. Senhor Yamamoto, o senhor vai sair para a aula também ou não? Vou sair para a aula. Então vamos lá. Eu gostaria de comentar sobre a espontaneidade. É muito claro que não é pelo nosso esforço, mas sim pelo outro poder, né? Mas o espontaneidade, no japonês, tem uma palavra que fala sunao,
que é ser franco. Não tem uma tradução muito correta, né? Mas é sim. mais ou menos franco, quer dizer, um espírito Sinal. sunao, né? Que aceita, né? Então, se você é uma pessoa que aceita, né? Recebe sem muito questionamento, né? Então, Sunaoni, quer dizer, com essa franqueza, você vai para lá, porque se você acredita, né, na palavra. Então, Reverendo Jean está falando que foi ensinado assim por Buda Mida. Então, se a pessoa recebe Sunaoni, quer dizer, recebe assim, sem restrições, mas sim abertamente, aí ela vai para lá, né? Sim. Então, é uma interpretação que eu fiz agora, né? Então, não tem nenhum estudo aí. Não, mas é muito bom o seu comentário. É, assim, 1 minuto para contemplar Nichiren que levantou a mão. Eu já ouvi esse termo Sunao, eu já conheço ele. É muito interessante, né? Você ser sério, franco. Esse questionamento sobre o que é realidade, o que não é realidade, mito, né? Isso acaba surgindo nos últimos séculos com os movimentos de pensamentos filosóficos. Mas, como eu falei inicialmente, lá atrás, se alguém falar assim, olha, o Buda Mida tem uma terra que fica lá na região oeste, ele está lá pregando Dharma, as pessoas acreditavam piamente e não faziam diferença nenhuma. Assim como quem acreditava que Cristo ascendeu ao céu e ressuscitou 3 dias depois. Hoje isso é um absurdo, né? As pessoas, isso para muita gente fala assim, não, você está abrindo, imagina. É como falar que Maomé, Mohammed, né? Ele voou sobre um tapete até Meca. Quem é que vai acreditar nisso? Nos sutras, no Sutra de Lótus, quando o Buda ele voa até o palácio de Rajagriha para pregar o Sutra da Contemplação, alguém vai acreditar que o Buda voou de um lugar para o outro? Não vai acreditar. Mas no passado, isso era realidade, né? Então, a nossa mente hoje é que ela põe a gente em dúvida, põe a gente, né, em xeque, né? Vamos lá, Nitirei, tem 3 minutos para a gente fazer isso. Fone. Né? Fala, sim. Então, você falando assim sobre essa questão da espontaneidade, veio muito essa questão das nossas relações, né? Quando a gente tem amizade com alguém, quando a gente percebe, tem algo da pessoa em nós, né? Nós passamos a incorporar algo do outro em nós. Exatamente. Eu vejo muito isso, assim, como o Buda Mida, como sendo uma personificação do Dharma, a gente em contato com o Dharma, né? E até com esse meio hábil de ter uma imagem, a gente vai se relacionando com isso, e isso passa a incorporar na gente como acontece numa relação humana também. Exatamente. Não precisa ter um artifício, né? Os taoístas Perfeito. falam muito do espontâneo como algo sem artificialidade. Acho que esse conceito especificamente dá para aproximar. Claro que o taoísmo é um outro pensamento, né? Outra forma de ver. Mas nesse termo específico dá para a gente pensar, até como a gente que é educador, né? Até o Paulo Freire falava muito disso, que de você, a partir do laço afetivo, né? Você mobilizar a vontade da pessoa para aprender. Uhum. Eu vejo muito por esse lado, assim. Não, muito legal sua colocação. Essa coisa da amizade, né? O Kishinan vai falar de bom amigo, né? Então, o bom instrutor, o bom amigo, é a nossa realidade, é a nossa humanidade mesmo, né? É a nossa franqueza, né? Muito bom, é exatamente isso. Deixa eu ver aqui. Agora que eu estou vendo os participantes, o reverendo Wagner está aqui. Não sei se ele vai puxar minha orelha ou ele vai fazer algum comentário bom, mas, reverendo Wagner, se quiser, fique à vontade, o espaço também é seu, é todo nosso, por favor, né? Mas tendo um mestre de Dharma aqui presente, eu me coloco na minha cabeça, o meu momento aqui. Bem, parabéns pela aula de hoje. Infelizmente, também eu estou me retirando para
o curso, né? Mas espero que vocês tenham aí boas discussões. Aproveitem que o reverendo Jean está aí compartilhando com todos, né? E não uma vida útil. Só isso que tem para dizer. Não tem muito mais. Então tá bom. Obrigado, Obrigado. Sensei. Obrigado, Sensei. Recording in progress. Muito bem. Bom, acho que o pessoal que tinha aqui para o curso já foi, né? Então, sintam-se à vontade de fazer seus comentários. Se quiserem perguntar outras coisas além desse tema, também fiquem à vontade, né? É o momento da gente estar junto aqui. Sensei. Sensei, Jean. Oi, Marli. Primeiramente, gratidão por você, mesmo doente com laringite, ter preparado, né, os textos, tudo para trazer para a gente. Então, arigatou. Imagina. Para mim, que antes fala em terra pura, a terra do Buda parece que é uma coisa muito longe, né? Que está fora, está distante, é como assim, se você morrer, aí você vai para a terra pura do Buda, né? Mas não, ela está acontecendo aqui agora, a terra pura está aqui agora. Uhum. A gente está imerso na terra pura, então, para mim, não é ir nascer, a gente está na terra pura. E esse estar na terra pura é assim, é tudo como é você aceitar e concordar com tudo como é, com as pessoas como são, não é do jeito que a gente quer ou não quer. Para mim é isso, a terra pura. Marli, você tem um reverendo norte-americano que eu gosto muito, que é o reverendo Haneda. Eu já postei uns textos dele lá no Facebook, tudo, em que ele define a Terra Pura como um local de transformação, como um símbolo para um sangha, ou seja, para a comunidade. Aonde está a Terra Pura? Aqui e agora, porque nós estamos falando dela. Porém, não é por eu deixar de falar da Terra Pura que ela deixa de existir. Ela existe quando nós manifestamos e expressamos ela. Então, por que terra pura? Pura porque ela foi purificada. Os votos do Buda Amida, dentro do seu caminho de Bodhisattva, ele se realiza em 48 votos puros. Todos os Bodhisattvas, ou seja, o estágio antes de se tornar Buda, a qual cada um de nós aqui ele vai prosseguir, confere os seus votos. É como o voto de casamento. Quem já foi casado ou é casado teve que fazer voto. Então a gente faz voto jurando, né? A gente faz voto, quando entra numa empresa e jura, né? Promete que vai trabalhar bem, né? Tenta convencer o empregador e tem que cumprir. Só que a diferença é que nós estamos falando de um Buda, né? De um ser incondicionado, né? Ele não tem mais essa disparidade como nós temos, né? Então, ela é pura. Por ela ser pura, ela é uma terra transformadora. E ele dá o exemplo da caixa de salmão, que eu já falei outras vezes aqui, quem já escutou. Então, para você fazer salmão defumado, você tem que pegar o peixe, salmão, botar numa caixa, fechar, botar bastante fumaça, deixar 15 dias e aí ele vira salmão defumado, né? Mas qual que é a premissa para que aquele salmão defumado seja salmão defumado? É ele ser salmão. Então a premissa para ser um Buda, um desperto, é ser um ignorante. Não, um Buda não se torna um Buda. Um Buda se torna um Buda porque ele era um ignorante. Ele era um ser condicionado. É um processo transformador, né? Então, todos nós estamos nesse caminho. Todos nós estamos nesse grande rio da vida. Agora, a gente fala de ir nascer na Terra Pura porque é a nossa perspectiva de humano para além humano. Tá?
é a única referência que nós temos, porque essa é a nossa condição, a nossa existência é essa. Eu só posso enxergar o mundo a partir da minha perspectiva como ser humano. Eu experimento a vida na condição humana. Eu podia experimentar a vida na condição canina. Eu podia experimentar a vida na condição de passarinho. Convenhamos que os nossos cachorros, gatos, periquitos, eles estão experimentando a mesma vida que a gente, só que de formas diferentes e com percepções diferentes. O meu cachorro entende palavras, porque ele se condicionou a entender determinadas palavras. Não é porque ele é inteligente, é porque ele está condicionado. Então nós experimentamos a vida pela condição humana. Então nós entendemos que o ir nascer é daqui para lá. Mas, como a vida ela não é originada por minha própria vontade, porque eu não pedi para nascer, nenhum de nós aqui pediu para nascer, nós somos nascidos por causas e condições dos nossos pais, avós, bisavós. Eu sempre brinco, né? Quem foi o seu antepassado, né? Você que é de origem japonesa, quem foi seu antepassado lá em 1327, lá no interior do Japão? Porque teve uma pessoa que participou dessa cadeia da vida que hoje resulta na Marli, né? Então, essa vida que se manifesta em diversas vidas, então, partindo da perspectiva do infinito para o finito, é o contrário. Eu retorno para a terra pura. Eu não vou nascer na terra pura. De alguma forma, todos vão retornar para essa grande vida. É que terra pura, a gente está delimitando os conceitos através de nomes. Mas a terra pura, essa verdade absoluta, essa grande vida imensurável, que toma várias formas e nomes, que fica confuso, eu confesso que fica confuso, mas nós retornamos para essa grande vida que se manifesta. Né? Então, a gente vai ir nascer, porque não é só nascer, é o ir nascer, são dois movimentos. Né? Mas é isso mesmo. E você falou de uma coisa que é interessante, é aceitar as coisas como elas são. É difícil, porque espontaneamente a gente passa a ter a compaixão e a sabedoria búdica acompanhando a gente. E aí você fala, poxa vida, mas não pode fazer isso, né? Não está certo assim. Mas a gente passa a olhar também na dinâmica da lei do karma, né? Então, ao mesmo tempo que a gente aceita no sentido de compreender e não no sentido de derrota, isso é importante a gente notar, porque a palavra aceitar tem uma conotação derrotista na nossa língua, mas é o aceitar no sentido de compreender. Mas isso não me deixa numa letargia. Eu compreendo que a coisa está errada, mas eu passo a contribuir para que ela se modifique e ela se melhore. Né? Não é uma coisa assim, então deixa do jeito que está, deixa o povo apanhando, passando fome, deixa a mulher do vizinho apanhar. Não, não é assim. A gente compreende, mas passa a ser um agente contribuinte para modificar esse estado, né? Dentro das nossas possibilidades. Meninos, comentários, traumas, frustrações, alegrias, decepções. Didio, tudo bem? Tudo alinhando. Estou começando a entender essa filosofia Shin, né? Filosofia não, esse pensamento, vamos dizer assim, né? Pensamento. E tem filosofia, mas é um pensamento. É, um pensamento. Tem coisas que eu não entendo ainda, né? O ir nascer, para mim, é uma coisa que é muito difícil de entender ainda. Ir nascer é o quê? Para mim, seria o quê? Um parinirvana? Ou não? O ir nascer, troca ir nascer por despertar. É um despertar? É o despertar. É o despertar.
Tá, ok. Quando se fala em nascer nos 6 mundos, né, do samsara, são os mundos mesmo, animal, ou são estados mentais? É porque eu me confundo com outras escolas, assim, então eu estou perguntando. Essa coisa dos 6 reinos e esses estados que são colocados como existências físicas ou psicológicas, também são coisas mais atuais, né? Os pensadores japoneses lá da virada do século passado, eles começam a trazer esse formato, né? Então, os 6 reinos da existência eram tidos como 6 reinos legítimos. E eles são o reino dos fantasmas, eu não gosto de fantasma, essa tradução não é legal. O reino dos seres famintos, gananciosos, né, no caso, dos seres animais, que são os nossos bichinhos, né, ou seja, os seres que vivem pelo instinto. Mas a gente pode entender, ao mesmo tempo que metaforicamente, entender como estados de consciência. Eu posso agir de forma instintiva ao longo do meu dia. Eu posso agir de uma forma gananciosa, quando eu vou passear num shopping só para tomar um sorvete, eu acabo saindo com 10 sacolas. Então, eu posso agir de uma forma irada, como um grande Ashura, quando eu me deparo com uma situação de grande injustiça, eu me torno um ser irado. Então, a gente pode entender como estados de consciência psicológicos, mas como reais estados, né? Agora, estados infernais, gente, é só ir numa penitenciária nossa para você ver o que é um estado infernal. Não precisa ficar pensando em planisfério espiritual, outros mundos paralelos, cósmicos. Não tem nada de cósmico e espiritual. É aqui e agora, é nessa realidade, sabe? É muito tormento que existe no mundo, né? São muitas pessoas gananciosas, muitas pessoas iradas, muitas pessoas atormentadas, muitas pessoas que agem instintivamente como animais, elas nem pensam no que elas estão fazendo, né? Então, são os 6 reinos da existência mesmo, né? Mas, os 2 âmbitos. Os dois âmbitos. Você consegue trabalhar isso, sendo que esse pensamento ele é mais contemporâneo, com o surgimento da psicologia. E aí, a gente vai ver que Freud tem um certo approach com o budismo. Então, possivelmente, essas leituras, de alguma forma, elas vão se propagando até chegar nessa ideia de 6 reinos de estados mentais, né? Mas são estados da realidade mesmo. E achei interessante também, nunca tinha pensado nisso, que Shakyamuni é uma manifestação de Amida. Nossa, fiquei meio chocado na hora que você falou, mas agora parando para pensar, realmente, né? Porque ele vem desse todo, né? Desse universo, que a manifestação se manifesta através de Amida, né? E ele nasceu aqui, né? Através dessas causas e condições. É interessante isso. Essa é uma discussão filosófica que vem por séculos, tá? As escolas debatem isso até hoje. Então, tem escolas que concordam, outras que não concordam, mas nós entendendo que o Buda Amida, ele é a realidade última, a natureza búdica, o absoluto de onde tudo provém, e ele toma essa forma. Então, ele é um corpo de Dharma. Ele, ao mesmo tempo, ele é um corpo de Dharma e ele é um corpo de retribuição, através da sua terra pura. Como todos os Budas, cada Buda tem sua terra pura, né? A Bishoka, eu nunca lembro o nome desse, o Buda da medicina, né? E ele também tem sua terra pura. Então você pode, acho que dentro do Shingon, se não me engano, você toma refúgio no Buda da medicina, se você quiser. Você tem vários Budas com várias terras puras, né? O Buda Amida não é o único que tem uma terra pura. A diferença é que ele disponibiliza essa terra para todos os seres através da confiança somente. Ele não pede absolutamente nada. Não pede votos, por exemplo. Oi? Voto. Que se faça votos. Desculpa te cortar. Não. Mas corte. Ele não pede que você faça votos ou práticas austeras do caminho dos sábios. Aí, de novo, como eu sempre falo, todo estudo budista puxa para o contexto social. Isso vai cair feito uma bomba na época de Rona e de China. Não foi à toa
que os dois foram exilados durante anos por conta dessa possibilidade. Então, isso dá uma guinada muito grande. Não é à toa que a escola Terra Pura, somando todas elas, né, Jodo, Jodoshin, e as suas subvertentes, é a maior escola do Japão, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Número de fiéis, templos, clérigos, né? Porque ela tem essa pegada ao longo desses 9 séculos de existência que popularizou para todo mundo. Né? Não, de novo, não estou dizendo que ela é melhor ou pior ou concorrendo com alguém, não é isso. Mas as pessoas falam assim, nossa, gente, não, então pera um pouquinho, eu vou para lá. Por que eu vou fazer uma coisa difícil se eu posso fazer uma coisa fácil? Né? Por que eu vou ficar andando em cima de pedra, como diz Nagarjuna, se eu posso andar num barco pelo rio e ir tranquilamente? Né? Então, é complexo isso, viu? E aí entra como a nossa natureza humana, entra o ego, a vaidade. Lembra que nós somos budistas, não budas. É complexo e não é, na verdade. Na verdade, outras escolas acabam... Enfim, deixa para lá, não vou ficar comparando agora. É que eu trago essa confusão dentro de mim, mas tá ficando mais claro, bem mais Não claro. se preocupa, querido, não se cobre, é no seu tempo, porque eu também já tive as minhas confusões. Eu levei muito tempo para entender o que era essa coisa de voto original, e talvez eu nem consiga expressar da maneira com que eu entenda, mas a gente leva tempo, até porque nós somos condicionados a um pensamento puramente ocidental. Falar de terra pura é pensar num paraíso de Deus, e achar que a Mida é Deus. Então é muito difícil essa desconstrução. A desconstrução das culpas e pecados abraâmicos em cima de nós, sendo que no budismo não tem culpa nem pecado, né? É muito difícil essa desconstrução. Então, no seu tempo, pro Dharma, não existe o tempo cronológico. Não se preocupe com isso. Pode deixar. Obrigado, Sensei. Imagina. Acho que alguém levantou a mão. Doguelo? É isso? Eu tava com medo de ler errado. É isso? Não, boa tarde, Sensei Jean. Como Oi, vai? boa tarde. Me chamo Dógelo. Ah, Dógelo, perdão, desculpa. Não, imagina, o nome é assim mesmo. Me Tô acostumado já. Eu confesso que eu nunca vi um nome como o seu. Eu também não, também nunca vi. Tá bom. Sensei, eu pedi licença, né, para fazer um questionamento. Claro. Eu estava ouvindo o senhor falar agora, né? E me surgiu uma dúvida, né? Que eu estava pensando enquanto o senhor estava falando durante a sua apresentação, que é da diferença, né? Porque o senhor falou assim, eu quero ver se eu entendi. Que a natureza búdica, ela se experiencia através da terra pura. E aí a minha dúvida é, a natureza búdica, ela é a terra pura ou, como por exemplo, tem um termo que o tibetano usa, que é o Dharmakaya. O Dharmakaya seria a terra pura, porque o conceito do Dharmakaya é a mente pura, né? A mente que está além do samsara, né? Que já não está mais nos renascimentos, né? E esse seria o Dharmakaya, pelo menos é assim que eu entendi. Posso estar errado também. Mas eu queria saber essa relação entre a natureza búdica, o Dharmakaya e a terra pura. Eu sei que são escolas diferentes, né? O conceito de Dharmakaya é de uma escola e o conceito de terra pura é de outra escola, mas eu gosto de ler sobre todas elas, né? Para entender bem o budismo. Claro. Eu gosto de ler sobre todas elas. E lendo sobre elas, tem muitas coisas que a gente encontra, né, igualdade e muitas coisas que não. E nessa parte, né, da fé ou da metafísica budista, ou seja lá o que for, né, da filosofia budista, tem esses conceitos. E eu queria saber se eles têm algum pé de igualdade ou são coisas que não tem nada a ver, entendeu? Qual que é a relação que eles têm? O senhor falou da natureza búdica, né? Como se fosse algo que era feito, era experienciado, se não sei dizer se é isso, através da terra pura. Obrigado.
Bom, vamos colocar em gavetas para a gente falar por cada um, porque teve algumas misturas aí. Terra pura é um campo búdico. Esse termo terra pura, no sânscrito, ele não existe. No sânscrito, ele é sukhavati. Sukha em oposição a dukkha, ou seja, dukkha é tormento e sofrimento, sukha é felicidade e bem-aventurança. Não é felicidade e bem-aventurança na percepção da existência humana, mundana, profana. Não é essa felicidade e bem-aventurança que a gente quer ter nos nossos bens materiais ou nas nossas sensações emocionais e sensoriais enquanto seres humanos. Mas é a suprema bem-aventurança da libertação de todo condicionamento causado pelo karma. É o nirvana. Tá? Essa é a terra pura. Esse termo terra pura, ele surge na China, quando o budismo passa para a China, a característica cultural, principalmente confucionista, que é muito atrelado à questão administrativa, o chinês não consegue entender essa coisa de bem-estar e felicidade. Então, cria-se o termo, e eu vou me limitar na minha fala, porque isso precisaria de grandes historiadores para ir mais a fundo, aí eu proponho você conversar com o reverendo Joaquim Monteiro, porque ele é depois do professor Ricardo, que se foi agora, ficou ele no lugar. Esse nome ele se torna terra pura, porque ele dá um sentido administrativo, ou seja, organizacional. Só que não é uma terra qualquer, é uma terra purificada. E essa terra, ela edificada, esse campo búdico, esse domínio búdico, esse espaço búdico, esse mundo búdico, ele é constituído e construído pelos votos de um Bodhisattva. Quando o Bodhisattva Dharmakara, em japonês é Hoso Bosatsu, que vai vir a ser o Buda Amida, 5 kalpas depois, ele institui essa terra pura em benefício dos seres. Você vem de outra escola, certo? Certo. Tá. Você sabe que o Buda Amida tem 48 votos? Você chegou a ler sobre isso ou não? Sim, então tá bom. Então, eu te pergunto isso para ficar mais claro. Você percebeu que todos os 48 votos estão na condicionante? Certo. Ele fala assim, quando atingirem o estado de Buda, os seres das 10 direções não tiverem a cor de ouro na minha terra, que eu não me torne um Buda. É mais ou menos isso, tá? Só que ele já se tornou um Buda. Então você lê essa frase não mais na condicionante. Você lê essa frase na afirmativa. Tá? Isso é importante a gente notar. Por ser na condicionante, era a condição dele se tornar um Buda para criar essa terra. Mas ele realiza. Então, essa terra é pura, porque esses votos, eles são puros. E esses votos não são feitos para ele. Ele apenas se tornou Buda, mas os votos são feitos todos para outros. Existe uma questão de alteridade aí completa. Né? Então, isso é a terra pura, a instituição dela. Bom, o Dharmakaya, Kaya é corpo, e Dharma é a realidade última, o absoluto. É a verdade, a lei. Então, é um corpo da lei. Né? Agora, o corpo da lei, ele se manifesta em formas. Ele se manifesta em formas de Budas. Né? Só que esses 3 corpos, eles se manifestam ora simultaneamente, ora separadamente, né? Então, por exemplo, nós não temos um Nirmanakaya desde o Buda Shakyamuni. Né? O último Nirmanakaya foi Shakyamuni. Então, por isso que não dá, ao mesmo tempo que eles estão juntos, eles estão separados. Sim. O Sambhogakaya, ele se manifesta a todo momento, em todas as eras, em todos os espaços. É só a gente pegar em todos os sutras, é dito que o número de Budas e suas terras puras são tão numerosos quanto os grãos de areia do rio Ganges. Então, o Sambhogakaya está se manifestando. E o Dharmakaya se manifestando também. Só que eles se mesclam, né? Nessa uma coisa só. Mas para nossa forma, como ser humano,
da mente discriminativa, da mente dicotômica, a gente não consegue entender isso se não for por forma discriminando a coisa. Então, por isso que a gente fica separando o tempo todo, recortando, e ao mesmo tempo dá uma trabalheira danada de pegar e juntar tudo de novo. Sim, sim. Porque a impressão que eu tenho é que, à medida que você vai lendo sobre outras escolas também, né, e os conceitos das outras escolas e quais elas usam, fica muito complexo, porque são termos que tratam de formas diferentes, e conceitos novos e conceitos diferentes, e vão mais para um lado ou para o outro, né? Sim. Só para completar, então, o seu, para não perder aqui o fio. Você falou da natureza búdica. A natureza búdica é o princípio que cada ser, ele provém de forma imanente. Uhum. Mas ele não tem isso revelado, ele não tem isso desperto. Despertar essa mente búdica é o processo Certo. de todo o budismo primitivo até as escolas mais recentes. A questão da fé, né, no pensamento terra pura japonês, por isso que quando a gente fala de terra pura, é importante... de que terra pura você está falando? Porque o pensamento de Nagarjuna, de Vasubandhu, ele vai se desmembrando lá na frente com outros mestres. E vai aumentando a coisa, porque eles vão fazendo leituras da própria realidade deles, né? Certo. Tá? Então, a gente fala muito de voto original. O voto original é a promessa de que todos os seres que ali desejarem se despertar, eles vão ter o seu nascimento garantido. Ora, o que é voto original se não natureza búdica? Troca o termo natureza búdica por voto original. Pronto. Troca o termo terra pura por nirvana. Nirvana. É a mesma coisa. Essa era uma outra questão que eu ia fazer, né? Se a terra pura não poderia ser entendida como nirvana. Ele é análogo ao nirvana, mas ele não é o próprio nirvana. Análogo, certo. É assim, é que isso é coisa da nossa mente discriminativa. A terra pura está aqui. O nirvana não tem forma. O nirvana, ele toma uma forma como um meio expediente para que as pessoas entendam o que é terra pura, para que elas tenham vontade de nascer. Vamos pegar o Sutra de Amida, o pequeno, o curtinho. Esse sutra, ele descreve a terra pura de uma forma maravilhosa. Uma terra cheia de joias, pedras, ouro, berílio, prata, farturas, pássaros, lagos com areias douradas. Quem é o ouvinte desse sutra? Não são indianos? Não são pessoas que têm palácios de marajás como referência? Qual é o sujeito, por mais que ele seja um asceta, ele não vai ficar com vontade de querer morar num lugar desses? Então, assim, a terra pura, claro que tudo isso é um símbolo do Dharma, mas ela é ao mesmo tempo expediente para ensinar as pessoas a quererem nascer ali. Né? Então, Shinran é que fala que a terra pura é análoga ao Nirvana. E ele vai mais além. O próprio despertar do Shinjin é análogo a se tornar um Buda aqui e agora. A condição daquele que tem o Shinjin desperto, a mente confiante, o coração confiante, que não dá para traduzir só como fé, eu não gosto dessa tradução. Eu sei que a minha ordem, a minha escola faz isso, mas eu não gosto. Mas, assim, você ter essa plena confiança desperta, você está na mesma condição que o Buda Maitreya. Não quer dizer que você é um Buda Maitreya, não quer dizer que você é um Buda, mas você está na mesma condição de postulante. Shinran não faz essa distinção. Entendeu? Então, isso remete à questão da natureza búdica que você comentou. Entendi. Ficou mais claro? Ficou mais confuso? Sim, não, ficou mais claro sim. Então, troca a natureza búdica. Eu vou falar de mim para outros, tá? Quem falou isso uma vez foi o Gustavo. O Gustavo está aqui, né? Está escondidinho, né? Troca a terra pura por nirvana. Troca a volta original por natureza búdica.
né? Troca Shinjin por pleno despertar. O Shinjin, ele é um prelúdio a Bodhisattva. Para Shinran e para Honen, inclusive Honen rejeita, esse é um dos motivos que ele foi exilado, porque os monges do Tendai ficaram furiosos quando ele falou isso, dizendo assim, a gente não tem Bodhisattva não. Não vem com essa que eu tenho Bodhicitta, que eu tenho mente búdica, desperta, eu não tenho nada disso. Ó, botaram os dois para correr. Então, assim, é sempre entendendo o contexto doutrinal e o contexto social e por que essas coisas originam. Sim, sim, essa é uma outra coisa que fica bem claro, né? Que aonde o budismo chegou, ele absorveu, né, as filosofias locais ou os pensamentos locais, né? E acabou incorporando de alguma forma ali e formando de vários pensamentos, né? Exatamente. Eu entendo sim, e Que bom. entendi muito bem, ficou muito bem claro para mim agora. Assim. Olha, budismo não tem conclusão. Budismo não tem graduação. Sim. Então, a gente sempre vai estar pensando, falando. Então, o que a gente está refletindo aqui não é exaustivo. Sim, é sempre você tem que e é repetitivo, isso é bom, porque você aprende com a repetição, né? Exatamente. Eu acho, isso ficou muito mais claro, vai me facilitar aí O Shinran, ele pega muito nesse ponto da fé, porque qual que é o contexto da coisa? Né? Sempre pensar naquelas pessoas simples e letradas. A pessoa que tem, aí a gente vai para uma figura no budismo Shin, que é chamado Myokonin, que são as pessoas simples e letradas, e aí a gente tem a figura de Asahara Saiti, que era um camponês, ele era sapateiro, se não me engano, e ele falava coisas maravilhosas do Buda Amida, ele tinha uma confiança plena, ele era um ignorante completo. Ele mal sabia ler, mas ele tinha plena convicção do que ia acontecer na mente dele. Se a gente voltar para o princípio budista de que no momento da morte, o seu estado mental é o que vai direcionar o seu próprio renascimento, o que é isso? Senão a fé direcionando você a renascer no estado mental de um campo búdico, do Buda Amida. Eu não estou falando nada diferente do que o budismo primitivo fala. Absolutamente nada. Se eu morrer aqui agora, na frente de vocês, o meu estado mental é aquele que tem a minha convicção, o meu estado mental condicionado e firmemente estabelecido de que eu vou nascer na terra do Buda Amida. A minha consciência, quando tiver essa transmutação, quer dizer, não é minha, né? Mas a consciência que transmutar desta existência que se finda e que não mais tem identidade, ela vai renascer na terra pura do Buda Amida. Sim, pô, e assim, esse conceito da fé dentro do budismo, eu gosto muito, que é bem diferente, por exemplo, porque quando a gente fala de fé aqui no Ocidente, a gente assume, né, é instantâneo, é algo que surge quando vem o conceito de fé, dogmas, né, preceitos, né, orientações, ou então a fé em um ser, em uma entidade sobrenatural ou supranatural, enfim. Essa é a fé ocidental. O ocidental ele tem a fé baseada, né, nesse conceito. O que é diferente da fé, que o Sensei falou de forma muito clara, que a fé budista, ela está atrelada à metafísica, à filosofia budista. Ela vai além de dogmas ou de... Claro. Né, inclusive o que o senhor citou sobre a morte e tal, né? A fé em relação a isso. Claro. Então a fé está baseada na metafísica mesmo, nesse sentido, né? Que é muito diferente da fé ocidental. Olha, eu já participei de várias discussões dizendo que budismo não tem fé, porque como o budismo Shin chega com essa tradução de fé no português, tem muitos budistas que já vêm com um pedaço de um bastão na cabeça da gente, né? E aí, assim, e a gente falando, olha, não precisa ir longe, entra no site, acessa ao Insight, tá cheio de sutra onde o Buda fala fé. Aliás, o Buda fala sobre devoção aos ornamentos, né? Recentemente eu li o livro do Bhikkhu Bodhi, monge Theravada,
Um livro bacana, bonito, lindo. O último episódio dele é dedicado à fé e à devoção. Eu falo, gente, o próximo budista, Theravada, seja lá quem for que dizer que budismo não tem fé, eu vou esfregar esse livro na cara do sujeito. Porque, assim, é muito nítido isso. E porque as pessoas que estão buscando o budismo sem a visão da fé é aquele pessoal que está traumatizado com a crença ocidental teísta. E fala assim, eu não quero acreditar em nada, não. Eu não acredito. Não é acreditar. É crer cegamente, né? Exatamente. Sim, eu penso dessa forma também. E eu não vejo problema nenhum usar o termo fé. Não tem problema nenhum. Eu, nas leituras que eu faço, aparece fé o tempo todo. Então, eu concordo com essa visão. Sim. Tem fé. Desculpa aí, turma, eu tô tomando conta aí. Não, imagina. Desculpa eu se eu acabo me prolongando, mas é importante a gente esclarecer esses pontos, né? Porque o que a gente está fazendo aqui é o que Shakyamuni fez, é o que Shinran fez, é o que Nichiren fez, é o que Ronin fez. A gente está em comunidade, né? É o local de transformação, é a terra pura, é o Sangha, né? Nós estamos tomando refúgio aqui, né? O que é tomar refúgio se não é confiar no Buda, no Dharma e no Sangha? Confiar não é ter fé? Então, acredita nisso. Agradeço, obrigado. Imagina. A Solange também levantou a mão, sensei. Vamos lá então, Solange. Mais uns 10 minutos para a gente também encerrar, que vai virar 2 horas aqui. Vamos lá, Solange. Tudo bem, Solange? Quanto tempo? Solange? Solange? Será que ela levantou a mão e... Ela levantou e saiu. Tô aqui. Oh, alô? E aí, tudo bem? Tô aqui, tudo bem. Vocês estão me vendo? Não. Como é que eu faço para isso? Olha, gente, na verdade, eu levantei a mão porque eu não pensei que eu ia conseguir entrar nessa palestra. Eu tenho uma dificuldade enorme de lidar com esses aplicativos modernos. Mas eu não apareço aqui. Eu queria saber se vocês estão... Porque eu estou vendo todo mundo. Sim. Vocês não estão me vendo. Você teria que habilitar... Você está usando celular, tablet ou laptop? Estou usando um celular. Então, teria que habilitar, dar permissão para ele... para você ativar sua câmera. Toca no meio da tela da conferência que vai abrir uma série de botõezinhos em volta. Um deles é o formato da câmera, junto com o microfone. Aí você clica na câmera. Vê se apertei. Permitir, pronto. Isso. Mas eu tô... Eu tô do avesso, gente. Olha, não sei como... É só virar o celular. Vira o celular, depois a gente arruma isso. Pronto. Mas agora vocês estão de cabeça para baixo para mim, mas tudo bem. Boa tarde a todos. Agradeço, nem acredito que eu consegui entrar, porque eu achei que eu não ia conseguir de jeito algum. Mas tudo bem, eu consegui. Agora vamos lá, a minha pergunta. Você sabe que eu não sou especificamente da linha de vocês, eu estudo há muitos... Quer dizer, eu estudo não, eu leio há muitos anos, e há muitos anos que eu não sei nada, enfim. Mas na esteira da sua última fala, se você podia falar um pouquinho dessa questão do outro poder. Eu acho que isso que você falou, que a fé está muito ligada à nossa realidade. No meu caso específico, de família católica, eu fui criado, inclusive, como católico, estudei em colégio católico, então essa coisa de fé, para mim, é meio... Então, nessa esteira, se você falasse um pouquinho do outro poder, poderia me esclarecer. Você está de cabeça para baixo para mim, mas tudo jóia. Pode virar, então. Vai. Se você... a gente fica certinho e você fica de cabeça para baixo. Tá legal, gente. Não tem problema. Como é que eu faria para ficar normal? Não sei te dizer. Você já tentou deixar na horizontal? Tenta deixar na horizontal, quem sabe resolve.
Não, provavelmente o celular dela deve estar com aquele bloqueio de não ficar girando a tela conforme você está girando. Ah, tá. Como eu não sei desbloquear, só com a ajuda dos universitários que são meus filhos, eu vou conseguir fazer isso. Não tem nenhum aqui. Então, fico de cabeça para baixo, tudo bem. Não, boa. Não, tranquilo, não tem problema não. Beleza. É interessante você perguntar sobre o outro poder, porque é o chamado Tariq, que inclusive é o nome de um livro fantástico. Se você tiver a oportunidade de ler, você encontra ele em sebos, em preços bem baratos, que é uma biografia, e ele se tornou um best-seller no Japão. Então ele conta a história pessoal desse escritor, mas ele traz, da metade do livro para frente, todos os conceitos do budismo Shin, que é onde ele encontra refúgio como a última alternativa dele compreender a vida dele, até porque ele tenta a questão do suicídio, por exemplo. Então, falar de outro poder. De forma bem resumida, outro poder. O poder de quem? O poder do Buda. O Buda não é o Dharma, então é o poder do Dharma. É o outro poder. O outro poder é o poder do não-eu. A gente fala tanto em não-eu nesse budismo há tantos séculos aí. Não-eu, não-eu, não-eu. O não-eu é o outro poder. É um poder que não o meu. Dentro de uma forma doutrinária, a gente tem o poder próprio, que é Diriki, e Tariq, que é o outro poder. Esse Diriki é o meu poder. Ou seja, eu, por meio de acúmulos de méritos ou de práticas as mais variadas, e aí a gente teria que adentrar em cada escola, tem as suas práticas, né? As meditações, as visualizações, as recitações de mantras, a confecção de estátuas, confecção de estupas, construir templos, fazer doações para os templos, ou seja, tem uma série enorme de práticas próprias que você fazendo, você acumularia méritos. Isso é o que se chama de poder próprio, né? Ou seja, é você realizar o seu voto. Será que cada um de nós aqui consegue realizar minimamente o voto de um Bodhisattva? Não consegue. A gente não consegue ser nem sincero com a gente mesmo. A gente fala tanto que não pode mentir. Vamos pegar os 7 pecados. Apesar de não ter nada a ver com o budismo, mas eu gosto muito dos 7 pecados. Não se deve mentir. Alguém, em sã consciência, consegue não mentir por 1 minuto que seja ao dia, nem se for para mentir para si mesmo? Não consegue. Então, nós somos seres de vaidade, nós somos seres de egos, nós somos seres imersos nas paixões mundanas, ou venenos mentais, que são aqueles 3 bichinhos lá da mandala, né, o porco, o galo e a serpente. Esses 3 bichinhos, eles ficam corroendo a cabeça da gente 24 horas por dia. Então nós somos imersos a esses venenos mentais. A ignorância, a ganância ou o desejo, e a raiva ou a ira, né? Então esses 3 venenos mentais, eles são eles são um dos pensamentos basilar do pensamento terra pura, que Shinran se depara e fala assim: eu não consigo, para mim é impossível, eu não me deparo como um ser bom, eu me deparo como um ser mau. Por isso que eu falei no momento que os seres maus não é aquele que sai batendo, xingando, não é isso. Isso é instinto. O ser mau é aquele que não consegue sair dos seus venenos mentais, das suas paixões, que não consegue sair do seu poder próprio. É um ser limitado, é o ser profano, mundano, né? É o ser incapacitado de ir além de. Vamos trazer o conceito das 3 eras. A era do Dharma, do Dharma correto, a era do Dharma aparente e a era do Dharma decadente. Então, assim, os primeiros séculos após o Buda Shakyamuni morrer, muitos se tornaram Budas. Muitos se tornaram Budas na presença do Buda Shakyamuni só de escutar uma única palavra, né? Mahakasyapa, ele tem o seu despertar imediato quando ele vê o Buda girando uma flor.
ao invés do Buda falar alguma coisa. Só de girar a flor, o Mahakala despertou. À medida que o tempo vai passando, o número de seres que vão despertando plenamente, se tornando Buda, vai decaindo. E é isso que a gente chama de Era de Mapo, que a gente vê muito acentuado na escola Terra Pura e na escola Nichiren. Essa Era de Mapo, ela deixa caracterizado que os monges são monges de aparência. Eles não conseguem mais ser monges perfeitos. Os leigos não conseguem encontrar os bons mestres. Ninguém consegue mais atingir o seu despertar. Ninguém consegue se tornar mais um Buda, né? Então, nesse sentido, o próprio Buda Shakyamuni já... Aí tem uma questão soteriológica e profética, por mais que a gente não fale esse termo no budismo, mas Shakyamuni ele profetiza de que para os seres dos tempos vindouros, ou seja, ele já falava da era do Dharma decadente. E por que mas era decadente não é uma coisa inventada? Não, mas se tem o Buda Maitreya que vai ser o próximo Buda, é justamente para botar a roda da lei em movimento novamente. Baseado nisso, as pessoas elas vão aumentando a tentativa de obter o próprio nascimento, o próprio despertar, pelo Dirik, pelo poder próprio. Só que isso é cada vez mais impossibilitado. Em contrapartida, existe o caminho do outro poder. E o Buda Shakyamuni, então, exorta por meio de, pelo menos, 200 sutras falando do Buda Amida e a Terra Pura e o seu voto original. Existe o sutra da trilogia da Terra Pura, que são os 3 sutras, que são os sutras magnos da escola Terra Pura, seja de Honen ou de Shinran, né? Só que vão ser tomados por mestres do passado, lá Nagarjuna, Vasubandhu, Chantal principalmente. Então esse outro poder é o poder do Dharma, é o poder da verdade. É ele que desperta, né? Eu entrar em contato com esse Buda. Algumas pessoas poderiam ler isso como o poder de Deus. Olha, o problema é que quando a gente fala Deus, a gente traz uma série de detalhes que não corroboram com o budismo. Nem um pouco, né? A própria criação é uma delas. A lei do karma entra em conflito com a questão de Deus. Mas a lei do karma não é um fato verídico, não é um fato real? É. Então como é que Deus cria e descria do nada? Não dá, não tem isso. Para a lei do karma isso não funciona, né? Então entra em conflito. Por isso que não dá para fazer essa comparação de Deus, esse Deus cristão, né, abraâmico, né? Então outro poder é pura e simplesmente o poder do outro. De outro quem? Do Dharma. Se quando eu leio um sutra, eu desperto para ele e falo, nossa, então peraí, então eu posso ir nascer na terra do Buda Amida, assim, 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 que legal, que ótimo. Quem é que decidiu? Quem é que decidiu isso para você? Foi você? Não, foi o sutra. O sutra não são as palavras atribuídas ao Buda, e ele não está proferindo o Dharma. Então quem despertou você? Não foi você mesmo. Foi o Dharma. Foi o poder do outro, ou seja, o outro poder. Perfeito. Tá bom? Tá aí sem dúvida alguma. Que bom. Desculpa se eu fui muito longe, mas se a gente não colocar foi perfeito. Pontos paralelos... Não, foi perfeito. Porque para aquele que vem de uma tradição cristã e que se afastou justamente porque não encontrou ali, sabe-se lá Deus por quê? Um caminho, então, mas isso vai contaminando também um pouco o que a gente vai lendo, não é? Então, sim. O outro poder, eu falei, poxa, cair na mesma, sabe, no mesmo sentido. Tá perfeito, compreendido, sem dúvida alguma. Que bom, então. Ótimo. Maravilha. Que isso só ter conseguido entrar aqui, eu já... Tá vendo? Esse não foi o poder do Dharma, esse foi o seu próprio poder que conseguiu. Agora eu preciso ver se eu consigo fazer alguma coisa com esse Zoom que todo mundo tanto ama e que eu não consigo lidar. Mas eu vou, aos poucos, eu vou chegando lá. Tá bom. Muito obrigada. Imagina que isso seja contribuinte para prosseguir os seus estudos, como eu falei
Eu chamo de leitura, porque parece que quanto mais eu leio, menos eu entendo. Eu tenho essa sensação. Quanto mais eu estou lendo, menos eu estou entendendo. Então eu leio aqui, ali, acolá, sabe? Eu estou... Enfim. Isso é muito bom. Não sei não, hein? Não, mas quanto mais a gente vai se aprofundando, mais a gente fica confuso mesmo, né? É o ensinamento do espelho, é para mostrar que a nossa capacidade, ela realmente é limitada. Bem limitada. Bem limitada mesmo. Mas foi ótimo. Tá compreendido. Queria aproveitar, agradecer, em nome do Templo de Ribeirão Preto, agradecer, Sensei, sempre é incrível ouvir suas palavras, é fantástico ter esse momento aí, além aí de mestre, meu amigo, é incrível ter esses momentos e que também a internet nos tenha conseguido aí com que a gente tem esses momentos de união, mesmo à distância, né? Com certeza, sou eu que agradeço também o convite da Mitsui Sensei. Eu acho que ela não está mais aqui, mas depois eu vou agradecê-la por mensagem, agradecer o Sangha de Ribeirão Preto, e espero que a gente possa voltar aí o ano que vem presencialmente, né? Porque aí a gente canta o Xoxingue junto, né? Depois toma café e tal. Isso é muito gostoso, né? Sim, nossa, faz muita falta. Marli, gostaria de falar algo? Só gratidão, né? Agradecer o tempo de todos por estarmos juntos nessa tarde de sábado. É uma honra e um grande prazer, Sensei. E todos. Sejam bem-vindos para essa sala aqui de Ribeirão. Obrigado, querida. Muito obrigado. E só dando um alerta final, Sensei, foi gravado todo o encontro, toda a palestra, as perguntas e tudo mais, e estará disponível em breve no canal que nós estamos criando do Templo de Ribeirão Preto. Tá, que legal. Essa permissão de todos também, que mantiveram aí a câmera aberta para a gente estar fazendo essa divulgação. Aí. Vai ser lá no YouTube? Sim, no YouTube. Que legal, bacana, muito bom. Boa tarde, Muito bem. Desculpa interromper, eu só queria agradecer aí a palestra. Antônio, obrigado. Obrigado também. Muito obrigado, espero que isso tenha contribuído de alguma forma, nem se for uma frase, tenha cutucado o coração de vocês para contribuir né, não é minha frase que contribui no despertar, quem faz isso é o Buda, né? Mas se transmitir essas palavras de alguma forma, jogou fermento aí no Shinjin de vocês, que isso possa, né, ser fecundo para todos nós, né? Esse é o intuito da transferência de méritos, né? Tá bom? Então vamos encerrar, gente, já quase, né, 1h50, né? Então, que através desses méritos possamos beneficiar igualmente a todos os seres, para que juntos despertem suas mentes búdicas e possam ir nascer na terra da paz e da alegria. Namodato. Obrigada. Obrigado, gente. O que precisar, estou à disposição. Meu nome é Jean Tetsuji, está nas redes sociais, que caso alguém utilizar, se quiser conversar ou perguntar alguma coisa a mais, estou sempre à disposição. Arigatou, Sensei. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Bom fim de semana para vocês. Se cuidem, hein?